Tá começando o Venda Simples Podcast, o seu canal de vendas, liderança e empreendedorismo. Eu sou o Vini, sou o host do podcast e hoje estou com uma pessoa muito especial aqui, uma amiga minha de longa data, alguém que eu aprendi muito durante toda a minha carreira. Ela que é mentora de empresários, ela também é empresária e investidora e vai bater um papo bem legal com a gente aqui hoje. Minha amiga Kelly Rodrigues, seja bem-vinda. Obrigada, Vini. Prazer. Você estava falando que aprendeu comigo e eu com você. Foi uma troca então. Pensa. Foi demais. Obrigada pelo convite. Imagina, sinta-se Prazer em estar casa. aqui, te admiro muito. Primeiro como pessoa e depois como profissional. Somos dois. Eu sou seu fã, minha esposa que tá aqui nos bastidores também é sua fã. Obrigada. Eu tenho certeza que esse papo aqui vai enriquecer a vida de muita gente. Obrigada, Vini. E antes de eu falar um pouquinho da sua história, eu sempre gosto de perguntar a pergunta aqui que já ficou clichê nossa, que é o que é vendas pra você? O que é vendas para mim? Vida, né? Não tem como viver sem vendas, né? Ou você tá comprando alguma coisa, ou você está vendendo alguma coisa, ou você mesmo. Então, venda faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, do nosso DNA, Sim. não é verdade? Sim. Então, vendas para mim é algo muito natural, é algo que flui quando você acredita, né, em algo. Então, se existe um esforço, né, é porque alguma coisa não tá do jeito que deveria ser. Sim. Então, quando você admira, gosta, acredita em alguma coisa, aquilo é venda. Né? Então, para mim é isso. É uma coisa natural. Sensacional. Eu te conheci e eu sempre admirei você porque eu falo, nossa, essa mulher é muito vendedora. Mas eu não sei se você se considera, porque tem gente que é muito boa de venda, mas não é vendedora. Ela faz outras coisas da vida. Hoje eu sei que você faz muitas outras coisas além de vender, mas você se considera uma pessoa bem vendedora, assim? Depende do que você define como vendedor, né? Se você colocar alguma coisa aqui na mesa agora e falar, Kelly, usa 10 estratégias de venda para me vender isso aqui, provavelmente eu não vou ser a melhor vendedora, tá? Agora, se você me pedir para eu te contar, te mostrar um projeto que eu amo, que eu faço parte, provavelmente você vai querer comprar no final, mesmo que eu não use nenhuma técnica muito bem definida para isso. Então, sim, eu me considero uma super vendedora desde que aquilo faça parte da minha vida. Por isso que eu acho que venda para mim, você me perguntou o que é venda para você, é vida. Sim. Então, acho que isso define bem aqui, sabe? Pra gente começar. E pior que é verdade, porque sempre que eu converso com você, a gente fica anos, às vezes, sem se ver. Sim. E quando você me fala, não, tô fazendo isso, eu falo, cara, quero fazer também. Exato. Vamos fazer uma coisa junto. Exato. Eu fiz N cursos de venda, eu tenho placas de medalha de venda, sempre tô lendo sobre vendas, mas de verdade, quando eu amo alguma coisa, parece que eu esqueço daquelas técnicas que eu aprendi e eu vendo. Sim. Né? Então, para mim, assim, o mais importante, vender é ter aquilo que você quer entregar para outra pessoa na tua alma. Sim. Aí aquilo... Transborda. A pessoa você vai sofrer vendas, sabe? Sim, eu tenho até uma palestra que eu dou que é como sofrer vendas, né? E é bem isso, sabe? É levar essa informação, essa oportunidade, esse projeto, essa ideia saindo da tua alma, do seu coração, e aí você vai sofrer venda. Com certeza. E como que essa Kelly super vendedora chegou, né? Como que é a sua história, assim? Eu conheço um pouco, acho que eu não conheço tudo, mas qual que é a sua formação? Como foi seu início de carreira? Até você chegar a tentar resumir, né? Porque você tem muita história. Porque eu tô quase nos 50, né, Vini? Então, se eu vou contar 50 anos de história aqui, é um podcast, vai ser um documentário, né? É isso aí. Eu nasci na Zona Leste de São Paulo, venho de uma família bem simples, mas sempre recebi muitos valores da minha família, então sou muito grata por isso, valor, carinho. E eu tinha uma tia e primos que tinham um padrão de vida melhor do que o nosso. Eles tinham férias que eu não tinha, roupas, carro, uma casa, frequentavam um colégio que eu não... E aquilo, assim, para mim virou uma referência, sabe? Na minha cabecinha era, nossa, isso é legal, eu quero ter. Sim. Não era uma inveja e eu não achava ruim minha vida, mas eu tomei aquilo como um termômetro, sim, sabe? Eu falei, é pra lá que eu tenho que ir. Eu tomei aquilo sozinha. Então, a partir daquele dia, eu percebi que a minha família era mais simples e eu acho que o meu radar
ligou, no sentido de o que eu preciso fazer para poder viver uma coisa melhor. Existe um lugar melhor, existe né? E aí eu liguei esse botão. Então, eu estava sempre ali, querendo vender um negócio. Como é que ganha dinheiro? Aquilo ligou cedo em mim, 8 anos, eu já entendia. Vendeu, ganhou com dinheiro que compra, né? E um dia eu estava em casa e uma tia minha chegou e ela tinha 70 anos e ela sofria porque ela não sabia ler e escrever. Tá. E ela estava contando para minha avó e chorando. E aquilo, ela falou, olha, eu daria tudo, eu tenho dinheiro, eu daria tudo para eu aprender a ler e escrever. Aí eu, opa! E eu falei, tia, então me contrata que eu te ensino a ler e escrever. 8 anos. Eu tinha 12 aí já. 12 anos. E aí minha tia falou, sério? Eu falei, tia, você vem 2 vezes por semana, eu vou te dar aula, eu vou te ensinar a ler e escrever. E eu negociei ali e fechei. E foi meu primeiro trabalho. Então, dali foi muito bacana. Então, eu comecei ali, minha tia, para aprender, ela tinha muita dificuldade, mas não era efetivamente, Vinícius, com a técnica de leitura e escrita. Era emocional, ela ficava nervosa, estressada, ela errava. E eu percebi que quando ela chegava e eu dava um chazinho e um abraço e fazia elogios para ela, ela ficava mais calma e ela aprendia melhor. Então, ali pequena, eu percebi que quando eu juntava a questão emocional com a técnica, eu fazia o meu aluno aprender melhor. Eu não tinha estudado isso nunca, mas era meu aquilo. Sim. Então, daí para frente, pro resto da minha vida, que é tudo muito com educação, com treinamento, eu sempre vou trazer isso no meu DNA, de ensinar, de usar emoção com a parte racional, com a parte racional, cognitiva, com a parte emocional. E eu ensinei ela a ler, escrever. Daí, com 14 anos, meu pai morreu no dia do meu aniversário. E eu já ligadaça com esse negócio de trabalho. Eu fazia balé, então eu fui procurar para dar aula de balé, consegui trabalho, comecei a dar aula de balé, fui fazer magistério, na época tinha magistério, aí comecei a dar aula de educação infantil, então dar aula era uma coisa que vinha desde pequenininha, né? Professora de balé, fui professora de educação infantil, depois eu fiz ali o magistério, eu fui fazer faculdade de tecnologia em processamento de dados. Kelly, o que você foi do magistério de professora de balé para informática, ser programadora? Não foi muito como é hoje, que as pessoas falam, eu preciso fazer teste vocacional para ver se eu gosto, se eu não gosto, e fica aquela indecisão, né? Começa um curso, para. Cara, eu olhei para o que tinha no mundo e falei, o que eu posso fazer que é mais curto e que eu tenho mais condição de terminar? Porque eu tinha que pagar com meu dinheiro. Sim. E era ou secretariado ou processamento de dados. Eu falei, secretária não vai ser minha praia, não. Eu vou nesse negócio de computador aí. Eu fui assim, foi assim que eu escolhi o meu curso de nível superior. E eu entrei. Então, eu falei, agora eu preciso de um trabalho. Aí, fui ser recepcionista de imobiliária para conseguir pagar esse curso. Ganhava R$260, pagava 240 de mensalidade. Um perrengue, Vinícius. 2 marmitas na mala, condução. Nossa, meus amigos de faculdade, a gente se juntava assim para fazer vaquinha com moeda para comprar hot dog no final da aula para às vezes comer, Sim. sabe? Então era uma vida, mas eu tenho muita saudade. Fica assim, quando é suado, né? A gente valoriza. Sim. Então, e sente falta, né, depois? O esforço que a gente faz para conquistar as coisas forja o nosso melhor lado, as nossas habilidades, a nossa mentalidade. Então, eu sou muito grata por todos os desafios que eu enfrentei, né? Sim. E não foram fáceis, mas, né? Te forjaram. Me fizeram seguir e ser a pessoa que eu sou hoje. E só um comentário que você falou da sua... Era a sua tia que você ensinou? Sim. E você falou que ela tinha muita dificuldade de aprender, porque ela ficava nervosa. E eu me identifico demais com isso, porque quando eu fiz a minha graduação, eu me formei em Engenharia de Produção na FEI, que é uma faculdade extremamente difícil aqui do ABC. Sei. Tem a fama de funil, né, que entra um monte e sai um pouquinho. E eu ensinava todo mundo, eu também sou muito ligado à educação, eu ensinava todo mundo as matérias, porque eu era nerd, eu sempre fui nerd, eu gosto de estudar.
Então eu sentava na frente, copiava, não sei o quê. Aí a galera chegava desesperada pra prova, eu ensinava todo mundo e eu ficava tão nervoso na hora da prova que a faculdade, que era pra levar 6 anos, eu demorei 8. Nossa. E eu ouvindo dos meus pais, ouvindo dos meus melhores amigos, todo mundo falou assim, meu, larga isso, vai fazer outra coisa. E eu teimosão, né? Tava até falando com o Vinícius hoje nos bastidores, o meu xará, né? Seu filho. Enverga, Eu mas não teimosão, quebra, eu falei né? assim, cara, não sei como, eu não sei quando, eu só sei que eu vou me formar. Então eu acho que se eu tivesse alguém que me ajudasse na parte emocional, que aí depois eu fui buscar ajuda, né, disso, fui fazer Sim. desenvolvimento pessoal, né, fui fazer os cursos Leader Coaching e tal, não sei o Sim. quê. Fizemos alguns juntos. Fizemos alguns juntos e me libertei disso. Mas como é difícil, né? Como as pessoas têm essa Sim. trava. Muita gente foca muito na questão do diploma, do conhecimento técnico, e é óbvio Sim. que você precisa disso para ser um profissional naquilo que se propõe a fazer, mas se você despreza a questão do desenvolvimento intelectual, emocional, você jamais vai ser uma pessoa diferenciada. Sim. Porque o que faz a diferença é a junção da razão e a emoção, não é só uma coisa ou outra. Você vai ver professores, por exemplo, que são muito inteligentes no sentido cognitivo, mas que não conseguem dar uma aula, não conseguem Não tem transmitir. didática, né? Por quê? Porque a emoção é muito fraca. Então, é uma coisa... nós temos dois lados, né? Razão e emoção. Se você trabalha só com um, você está trabalhando com metade só. Sim. Né? Então, enfim. Mas aí você tava falando, você se formou em Aí eu analista? me formei... Como é que era o curso? Tecnologia em processamento de dados. Nossa, eu não te vejo fazendo isso, cara. Me formei programadora e fui estagiária e tal. Mas onde que eu dava aula de informática. Então, os primeiros cursos de web designer, eu que formatei, eu que criei, eu dava aula, né? Então, por mais que eu estava na informática, eu estava com gente ainda. Sim. Eu não estava com computador, entende? Sim. E dando aula. Então, assim, ensinar, tecnologia, inovação, sempre teve comigo a vida inteira, né? Então, eu comecei a trabalhar num jornal de bairro, depois eu trabalhei no Estadão também, e eu sempre estava assim, eu trabalhava num lugar, eu trabalhava em outro, tempo livre, freelancer, eu estava sempre trabalhando, porque eu queria evoluir. E meu pai tinha falecido, então ficou tudo ainda mais difícil para realizar sonhos, para mudar. Você era filha única? Você é filha única? Não, eu tenho um irmão mais novo. Tá. Né? Mas assim, não tinha mais aquele respaldo familiar. Era eu por eu mesma, assim, eu tinha que ir para cima, né? Então, eu segui nessa linha de buscar essas conquistas e essa evolução. Então, eu trabalhava, era um emprego aqui, terminava outro, o estudo, a faculdade, e faz freelancer. E nessa veio a internet, em 1998, o boom da internet começou, e eu estudei a linguagem do HTML lá, não era nenhuma linguagem, né? Mas, enfim, a linguagem de marcação, né? E eu aprendi aquilo e comecei a fazer site. Então, começou, faz um site para mim, e aí as pessoas que eu trabalhava, o jornal... falou, faz o nosso site. Eu fiz o site do jornal. Quando eu fiz o site do jornal, todos os clientes do jornal queriam o site. E aí eu comecei a fazer muito freelancer, até que eu montei meu escritório, virei ali autônoma, o jornal viraram meus clientes, e aquilo foi tomando uma proporção maior, eu montei uma agência, e aí foi quando eu comecei meu primeiro negócio. Então, eu saí lá de estagiária para autônoma e vim... funcionária, autônoma e vim para empreendedora. Eu virei empreendedora. Tava né? Traçando ali o Pai Rico, Pai Pobre, né? Total. Você já zerou o Pai Rico, Pai Pobre. Zerei. Né? No Zerei final o dessa game. história você vai zerar. Vou zerar o game. Mas literalmente. Eu sou a Kelly Rodrigues Kiyosaki. Isso é bom. Aí, Vini, eu então abri minha empresa e ela começou em 1998, a KRC, né? E eu cheguei a ter 30 colaboradores, parceiros, né? E ela durou 18 anos. Então, eu fui a microempreendedora, né? Que não precisou falir 3, 4, 5 empresas para ser uma empreendedora de sucesso. E eu não acredito que para você ser um empreendedor de sucesso, você precisa falir o negócio para dar certo. Né? Por quê? Porque você tem... eu fiz Empretec, né? Então... você tem lá as habilidades de um empreendedor, né?
E tem lá, uma delas é você correr risco, mas risco calculado. Você não tem que correr em pro tudo ou nada, né? Quem vai pro tudo ou nada tem comportamento de jogador e não de empreendedor. Isso aí. O empreendedor, ele avalia, ele tem que correr riscos, deve correr riscos sim, mas ele tem que contemplar aquela questão de, cara, se isso aqui que eu tô correndo risco der tudo errado, eu ainda tenho condição de continuar. Sim. Então, ele precisa tomar decisões que permitam isso, né? E continuar correndo risco, sim, né? Porque Faz parte do game. faz parte do game, né? E é impressionante como muita gente prefere, mesmo com conhecimento, ser jogador, né? Porque eu conheço pessoas que Eu têm... acredito que é falta de conhecimento. Então, eu acho que não, sabia? Eu acho que tem gente que é por falta de conhecimento, mas eu conheço amigos nossos que não é por falta de conhecimento, é por talvez ambição, ganância, não sei, querer ter uma vida... Mas é que você está falando do conhecimento cognitivo. Eu estou dizendo que é falta de conhecimento emocional. Ah, tá, então você tem razão. Então eu concordo Entende? com você. Não é porque você sabe de alguma coisa racionalmente que Sim. você é capaz de optar por aquilo emocionalmente. Perfeito, entendi. Entende? Sensacional. Então, eu sei que eu não devo comprar aquilo. Não, e agora Mas que você eu falou, compro. e agora que você falou, faz muito sentido. Muito. Os exemplos que eu tenho na cabeça, todos são por questões emocionais, você tem toda a razão. Exato. Por isso que todos os meus processos, todos os meus métodos, eles vão trazer as duas coisas. Ah, Kelly, mas tem gente que fala assim, mas eu não quero essa parte do emocional. Eu falei, então não é comigo que você tem que trabalhar. Porque eu vou te deixar 360 graus. Sim. Eu não vou te entregar 180. Sim, Não tem como. sim, Então a gente vai fazer um processo, mas você vai sair inteiro, não metade. perfeito. Não adianta eu te dar tudo. Eu te dou, por exemplo, um conhecimento absurdo de inteligência artificial para você alavancar os seus negócios e tal, e você não tem emoção para lidar com aquilo, com aquele sucesso, com aquele dinheiro em dobro que vai entrar na sua vida, você vai para um buraco que você não estava antes. Sim, É muito pior. sim. Mas enfim, aí montei a agência e eu me tornei então a empreendedora que mais trabalhava da minha empresa. Você conhece alguém assim? Sim, prazer. Prazer. Eu trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite, segunda a segunda. Eu ia pra praia quando eu ia, raramente, com computador embaixo do braço, né? E não era laptop assim, pequenininho, era literalmente computador, às vezes CPU no carro, sabe? Sim. Eu tava sempre fazendo alguma coisa. Eu tinha 6 Nextel. Nossa, época do Nextel. Então era assim, eu sentava num restaurante, 6 Nextel. E aí foi indo, ganhei dinheiro. Dinheiro não é tudo. Eu garanto pra você que ganhar dinheiro não é tudo. Né? E aí onde minha ficha virou, Vinícius, eu tinha um casamento de família e eu esqueci do casamento. E no dia eu lembrei, puta, a gente tem casamento. Não tinha comprado roupa, não tinha marcado cabeleireiro, não tinha marcado a unha. Eu cheguei, aí eu peguei qualquer coisa pra vestir, eu cheguei no casamento, eu era a mulher mais feia do casamento. Eu podia ser a mais bem vestida, a mais bem arrumada, porque eu tinha recurso pra isso. Mas eu era mais feia. Além de tudo, eu tava pesando mais de 100 quilos. Eu te conheci nessa época. Era 3 Kelly. Você pode falar que é verdadeiro isso, é verdade, né? é verdade. Então, naquele dia, quando eu cheguei no casamento, eu me senti tão mal que eu falei, cara, para tudo. Isso aqui não tá certo. Essa jornada que eu tô aqui deu ruim em algum momento. Eu me perdi em algum momento lá atrás e eu cheguei aqui agora e eu preciso voltar. Sim. Ou ir para outro lugar. E nesse dia ali, no casamento, eu falei, tudo bem, legal que aconteceu isso, que eu acordei, agora eu vou encontrar um outro caminho para isso aqui. E eu falei, agora eu vou pagar o preço, né? De 18 anos trabalhando esse tanto de horas e esqueci. E aí foi embora. Meu casamento acabou, eu tive que fazer uma cirurgia bariátrica, porque eu tava com a coluna lascada, tava com um problema seríssimo de coluna. E eu comecei a olhar outras coisas, outros caminhos para eu poder trabalhar. Acabei fazendo uma migração de carreira. E, enfim, paguei o preço que eu tinha que pagar. Ergui a cabeça, falei, é isso. Hoje eu tô colhendo os resultados do que eu fiz do que eu escolhi há 10 anos atrás. Beleza, eu vou colher isso aqui.
Mas hoje eu vou começar a plantar diferente. Isso aí. E aí eu comecei a plantar diferente. E aí eu entrei... Cara, como é que eu posso ser uma empreendedora, de fato, que tudo não dependa de mim? E eu parti para um novo momento da minha vida, onde eu construí um negócio que não dependia de mim, né? Então, eu aprendi que para empreender, onde tem que estar teu foco, sua energia, tua mente tem que estar focada onde? Em construir sistemas, né? Com pessoas melhores do que você, e você tem que orquestrar tudo isso. O empreendedor, ele é um maestro. Ele não é o melhor músico. Ele não tem não deve ser o que toca melhor o piano, o que toca melhor a guitarra. Ele tem que ser o maestro, né? De montar ali, contratar os melhores equipamentos, montar aquele sistema ali do físico, né? E os melhores músicos para tocar aquilo da melhor maneira possível. E aí ele vai conseguir ter um resultado muito maior e uma vida com mais qualidade, que é o que a gente quer. O que a gente quer no final? Não quer o dinheiro, a gente quer o que está por trás do dinheiro, que é a liberdade, que é uma casa confortável, que é um carro seguro, que é viajar e poder ficar bem instalado, né? Enfim, comer bem, ter um acesso a uma segurança de primeiro mundo, um bom médico te atendendo, ter a certeza de que aquele profissional que está na tua frente vai te entregar o melhor conhecimento que ele tem sobre o problema que você precisa tratar no seu corpo. Então, isso são coisas que o dinheiro compra. Então, a gente não quer só o físico, a gente quer o que está por trás. E para cada um vai ser uma coisa. Certo? Sim. E não tem certo ou errado, né? Mas o que a gente tem que ter é isso. Eu decidi empreender. Então, se você é a peça principal, você não está empreendendo. Né? Você montou uma empresa para você ser o seu próprio chefe. E isso não está certo. Porque não vai dar certo. Mesmo que você consiga a grana, o resultado, de uma maneira sistêmica, não é o que você está buscando. Eu te garanto que não é. E aí, quando você chegou nesse ponto de cair essa ficha sua e falar assim, cara, vou começar a plantar diferente e vou trilhar esse caminho de ser É maestra ou é maestro mulher? Maestra. Maestra, de ser a maestra da minha orquestra. Quais foram os passos? Ou quais são os passos? Porque agora... Fui estudar. Estudar. Fui estudar. Primeira coisa. Como é que faz isso? Como que a Luísa Trajano fez a Magalu? Como é que... Comecei a estudar, ver história, entender o game do empreendedorismo. Fui fazer Empretec. Não, Empretec você já tinha feito. Antes dessa ficha cair. Eu fiz... Não, foi depois. Foi depois, tá. É... Não, e por que eu tô te perguntando isso? Tem um contexto. Até nos 2 episódios anteriores a gente chegou mais ou menos nesse nível de conversa. E aí muito se fala hoje sobre mentores, que é hoje uma das atividades que você tá trabalhando. E cara, se eu abrir meu Instagram aqui agora, só de inbox que eu recebo de gente falando eu sou mentor de empresário, mentor de investidor, mentor de vendedor, mentor disso, daquilo. Hoje o que mais tem é mentor. E aqui fora do ar você falou que o mentor tem que ter três coisas e tudo mais e tal. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque muita gente que tá acompanhando o nosso podcast, não é tanta gente assim, mas tem uns doidos que acompanham isso aqui, eles me perguntam assim, Vini, tô com essa dificuldade, quem que eu posso chamar para me ajudar? Você conhece fulano é bom? Tal. Então eu vejo que muita gente já caiu essa ficha, quer procurar um caminho, e quando você procura, você acha muita gente que fala que tem a solução. Como diferenciar quem é a pessoa mesmo? Você me falou uma coisa fora do ar que você já pegou já. A primeira coisa, Vini, você vai contratar um médico, o que você faz para ver se o cara tem que ter o quê? Ele tem que ser especialista em alguma coisa. CRM, tem um CRM, isso. né? Então tem uma certificação, né? Uhum. Primeira coisa, você quer um mentor, vê se ele tá certificado como mentor. Tá. Ninguém pergunta isso pra pessoa. Sim. Existe uma certificação pelo MEC hoje para você ser mentor, porque tem uma metodologia que envolve a mentoria, né? Isso eu nem sabia, hein? Então, pronto. Então, esse é o primeiro passo. Você é mentor? De onde é a sua certificação? Então, saber se aquela pessoa que está vendendo mentoria tem a certificação. Entendi. Pelo MEC, Tá. né? De mentor. E aí deve ter algumas instituições que
que tem cursos que dão essa certificação? Exato. Ou você tem que ir direto no MEC? Não, tem profissionais que dão curso de mentor, né? Formação de mentor. Tá bom. 2, entender. Muita gente hoje vende mentoria e nem sabe o que é mentoria, né? Então, a mentoria eu preciso ser um profissional que eu tenho conhecimento, experiência e resultado naquilo que eu tô querendo te mentorar. Exemplo, eu tive uma pequena empresa e eu tive uma jornada com essa pequena empresa e eu venci, tenho sucesso. Então, eu tenho conhecimento de microempreendedor, eu tenho experiência de microempreendedor e eu tenho um bom resultado. Logo, você pode me contratar. Por quê? Porque você está num lugar que, se eu olhasse lá no meu passado, eu me veria. Sim. Então, eu posso te ajudar, eu posso te dar um passo a passo para você sair daí de onde você está e vir para um estado diferente, né? Então, eu posso te tirar de um estado A para um B com mais velocidade, assertividade e clareza. Eu te dou um passo a passo. E eu não vou só te dar isso e virar as costas para você. Eu vou te acompanhar nesse processo. Então, isso é mentoria. Tá. Então, eu preciso te saber com clareza. Ó, Vini, você tá aqui no estágio A. Nós vamos pro B. Eu vou te dar um passo a passo. Eu posso te dar esse passo a passo, porque eu tenho conhecimento, experiência e resultado. E eu vou te acompanhar, porque eu vou evitar que você erre onde eu errei. Eu vou te acompanhar, eu tenho experiência. Não vai. E assim, não tem muita troca na mentoria. Tá. Vinícius, ali não. É tipo criar Vem filho. por aqui, faz assim, assim, assim. Nananana. É melhor criar filho, né? Filho não dá pra você fazer isso. Se desce. Não, a mentoria, a pessoa, ela enxerga em você... Uma referência. Cara, é isso que eu quero o resultado daquela mulher ali. Tá? Por exemplo, a gente tem mentoria para empreendedoras, mulheres empreendedoras, vendedoras, líderes, querem uma liderança mais inovadora, usando IA, querem ter isso, né? Então, elas olham para o que a gente fez, que a gente construiu, e falam, cara, é isso que eu quero. Então, ela não quer perder tempo, quer ser acompanhada com assertividade. Então, é muito sniper, sabe? Sim, a sim. mentoria. Uhum. Já uma consultoria não tem tanto essa troca. Eu vou fazer e vou entregar pronto. Isso. Né? E um curso online ela faz totalmente sozinha. Ela não tem esse pega na mão, não tem essa troca. Então, hoje o que as pessoas estão buscando muito é isso, essa troca, esse dia a dia. Porque além do conteúdo, você também pega o trejeito da pessoa, você se desenvolve muito na mentoria. Sim. Então, assim, de uma forma resumida, o curso online, que é aquele que já foi a moda, não é mais, já passou. Curso É assim... Ainda se vende muito curso Sim. online, Vinícius. Só que é uma coisa assim que... Quantos cursos você já comprou e não fez? Esse mês? Esse ano? Ou essa vida, né? Desde que o vários, digital tá aí. vários. A gente não tem Mas muito basicamente assim, engajamento. o curso pega e faz, a consultoria me chama que eu faço, e a mentoria vamos fazer junto, mas me ouve. Né? Não vem... A mentoria vamos fazer junto, e você quer fazer pra acertar, né? É tipo isso, é o jeito certo, sabe? Sim. Sensacional. É isso. Eu gosto muito de conversar com você, Kelly, e eu nem te falei o porquê que eu te convidei, mas eu queria falar. Claro, você que manda, né? Porque assim, desde que eu te conheço, a nossa relação sempre foi muito próxima, e isso é engraçado, porque a gente se conheceu dentro de um modelo de negócio que as pessoas, elas são um pouco distantes, porque é o tal da minha equipe de vendas, a minha equipe, não pode falar com a equipe do lado e tal, e a gente nunca foi da mesma equipe, mas sempre teve uma relação muito próxima. Eu acho que é porque eu vejo em você uma coisa que eu também tenho, que é a vontade de ajudar o próximo, a vontade de ver as pessoas tendo sucesso, e a não inveja por isso. Porque tem gente que eu sei que quer ver o meu sucesso, mas não mais que ele. Então assim, você pode ter sucesso, mas não fica maior que eu não, porque senão é um problema pra mim. E você, eu nunca vi isso em você assim. Eu queria te perguntar, inclusive, se isso é algo intencional na sua personalidade. Você falou um pouquinho lá do seu passado que você já era assim, mas como que você consegue desenvolver essa habilidade, que eu também acho que eu tenho desenvolvida, de querer o bem da pessoa,
meio que sem nada em troca. Por exemplo, você tá aqui hoje, eu te convidei pro podcast, eu não tô te pagando nada, você não tá me cobrando nada. Você veio aqui porque você é minha amiga, você se deslocou não sei quantos quilômetros. E você veio aqui, eu sei porque é por minha causa, mas também pra passar a sua mensagem. Sim. Isso eu vejo que é genuíno em você. E eu vejo que tem muita gente que não é assim. Você também enxerga isso? Como que você desenvolveu isso? Isso é mentalidade, ô Vinícius, da mentalidade de escassez ou abundância. Uma das características da mentalidade de abundância e escassez é essa, de a pessoa que é escassa, ela tem instalado nela que para ela ganhar, o outro tem que perder. É natural isso. Uhum. Então, assim, eu preciso esconder o que eu sei. A minha loja, se a outra loja abrir. Então, ela é escassa, a mente escassa. Ela não faz de propósito, Uhum. tá? A pessoa que tem uma mentalidade abundante, ela sabe que quanto mais ela entrega, quanto mais ela divide, mais multiplica. Sim. Então, isso é a natureza já da pessoa, é o mindset mesmo. Mas tem como desenvolver isso. Porque eu vejo que existe Tem sempre, a mente tá em constante transformação. É um músculo, Você né? pode moldar, né? E assim, eu vejo que tem muita gente no meio disso, Kelly. Me discorde de mim, porque eu adoro quando você discorda, porque eu aprendo. Mas eu vejo que tem muita gente que não é que a pessoa ela tem a mentalidade escassa e não é que ela tem a mentalidade abundante. É que ela tá Tá ali. morta. Eu não ia falar isso. Não, ela tá ali, mas ela não tá. Como que eu posso dizer? Eu tava. Nem lá, nem cá. Nem lá, nem cá. Ela, tipo assim, hoje eu tava falando com um cliente que é um cara que ele tem muito conhecimento de TI. Ele tem uma empresa de TI, tal. E ele dá cursos, uma empresa de consultoria e treinamento de TI. Só que toda vez que eu vou lá pra fazer a consultoria com ele, eu aprendo demais com ele, cara. É um cara que eu falo, você devia falar sobre isso. Isso não é TI, isso é mentalidade. E ele fala assim, não, isso aí, cara, eu acho que... Eu nem acho que é uma coisa minha, ninguém vai assim... Então, eu falo, por quê? Hoje eu falei pra ele, por que você não quer falar isso? Mas por que ele teria que falar? Então, é porque eu falaria, você falaria. Mas ele não é a gente? Então, mas eu quero entender como que uma pessoa que não tá nem aí, se isso é normal, qual que é o nome dessa mentalidade, entendeu? Então, vamos lá. Aí são duas coisas diferentes. Você Tá. tá falando de um indivíduo. A gente precisa ver se ele é feliz assim. Entendi. Se ele é feliz assim, e se ele tá crescendo e contribuindo dentro do que ele determinou para a vida dele, tá tudo bem. Tá. É a mesma coisa do quadrante financeiro. Não é porque o cara é CLT que ele tá errado. Sim. Muita gente que é empreendedor condena o cara que tem carteira assinada. Eu conheço muita gente bem-sucedida e tem carteira assinada. Sim. Se ele flui na vida com carteira assinada e ele é feliz assim, cara, vai pra cima, não tem certo e errado. Sim. Você tem que perceber se você tá seguindo ano a ano e você cresce e contribui. Tá. Ponto. Então, se ele não quer falar, não quer pôr pra... mas ele cresce e contribui, por exemplo, ele contribuiu com você quando você estava lá. Sim. Ele não está contribuindo da maneira como você enxerga o mundo. Sim. A sua lente. Sim. Mapa. Mapa não é território. Sim. Lembra? Lembro. Não, então, Aí, assim, agora, vamos supor que ele tá numa zona de conforto. Ele cresce muito pouco, contribui nada. Ele meio que é um protozoário ali do... Aí tem problema. Cara, você usa umas linguagens que eu não ouço há muito tempo. Então, Protozoário. eu não sei nem se é protozoário. Você não viu ele. Esses dias um amigo meu falou transeunte. Cara, o que é um transeunte? Ele falou, um cara que tá andando, é um transeunte. Mas vamos lá, vamos supor que esse cara, então, ele tá vivendo uma vida onde ele não cresce e não contribui. Aí nós temos um problema. Sei. Ele tem um problema. Sei. Entendeu? Só que como ele vai crescer e contribuir, não é nem do jeito que eu acho certo, nem do jeito que você acha certo. Eu dei esse exemplo para dizer assim, você falou de mentalidade de escassez e mentalidade de abundância. Eu enxergo muita gente, eu dei um exemplo, mas eu enxergo muita gente que eu não acho que não é nem escassez nem abundância, é meio que não quero, não vou, não, E tá não é tudo isso. bem, né? Então, não sei, porque essas mesmas pessoas, às vezes... vem reclamar de coisas que estão acontecendo na vida dela que eu penso. O difícil é você nos colocar no lugar da pessoa, porque de você falar. Mas eu não falo, mas eu penso. Caramba, Mas esse é o ponto. Se a pessoa tá reclamando, ela já tá com problema. Então, Porque o que é reclamar? o que é reclamar? Reclamar é clamar pro universo alguma coisa que você não tá fazendo. Tá. Aí ele já tá se intoxicando com a própria
própria comunicação que ele estabelece para a vida dele. Sim. Entende? Então é outro problema. E não dá nem para ele falar para os outros mesmo, porque se ele tá reclamando, entende? Sim. É tudo a mente, na verdade. É tudo a mente da pessoa. É doideira, né? Agora, a pessoa ficar muito tempo na zona de conforto, ela vai desenvolver o quê? Câncer, doença. Sim. Porque a gente não foi feito para não crescer e contribuir. A gente foi feito para crescer e contribuir. O nosso DNA pede isso, que a gente cresça e contribua. Quando a gente vai contra a natureza, a gente vai ter problema de saúde mental ou físico. Sim. Ponto. Aí é você que decide. Sim. E é bíblico, né? Deus fala. Eu não sei exatamente porque eu não sou a melhor não leu da lá palavra. o versículo e tal. Eu entendo e isso é melhor, Sim. eu aplico, mas não sei nem quente, nem frio, né? Ou quente ou frio. Se for morno, vomito. Isso. Então, Deus não quer você ali sem fazer nada, Sim. na zona de conforto. Cara, decide. Né? Eu não posso falar aqui o que eu falo na Zona Leste. Ou tananã ou sai da moita, né? É meio isso. Né? Você tem que tomar partido. Você Sim. tem que tomar decisões. Uhum. Você tem que escolher qual que é o teu time. Não dá pra torcer pro Corinthians e pro São Paulo. Sim. Não dá. Você tem que respeitar o que você não concorda e tomar a sua decisão. Sim. E por falar em decisão, vou fazer uma pausa na nossa conversa para falar do nosso patrocinador. Porque quando fala de decisão, você que tem empresa, você também precisa decidir divulgar o seu negócio. E a For Unique, que é o patrocinador do nosso podcast, que nos deu essas garrafas aqui de presente, tem uma ali para você também, Kelly. Obrigada. A nossa patrocinadora, a For Unique é a maior empresa de brindes do estado de São Paulo. Brindes corporativos acima de 50 unidades de caneta, caderno, garrafa. Qualquer coisa que você pensar de brinde para sua empresa, a For Unique tem. O site dela e o Instagram vão estar passando aqui embaixo. O Caê e a Nicole lá, que são os proprietários, são meus amigos. Pode ligar lá, falar que você viu aqui no podcast a propaganda e garantir o seu brinde de fim de ano, seja para o seu cliente, seja para o seu colaborador. Janeiro, fevereiro tá aí, você tem que fazer kit de onboard, né? Endomarketing aí tá na moda. Precisa investir na sua empresa, os brindes corporativos são uma escolha ideal. Então procura a For Unique, clica aqui em algum lugar desse vídeo e procura o pessoal lá e fala que você viu aqui no podcast. E eu entrei no site deles, eu achei muito legal. É. Os kits, coisa de primeira mesmo. Assim, Sensacional. achei bem bonito. Não, eu indiquei eles para um cliente sem saber que eles iam ser meus clientes. Olha que doideira. E aí, num evento, ele me abordou, a gente conversou. Na hora que eu fui salvar o contato dele, eu falei, não, eu já te indiquei para um cliente. Porque um outro amigo meu tinha me indicado ele. Olha, e aí ele que falou, legal. nossa, que legal. E agora se tornou meu cliente. Então é aquele negócio de jogar pro universo, As né? coincidências que não são coincidências, né? Exatamente, exatamente. Kelly, eu queria entrar no assunto ainda, voltar para o assunto da mentoria, porque eu queria que você falasse um pouquinho, você falou que você hoje está muito ligado à inteligência artificial, a mentorar pessoas e falar da inteligência artificial. Eu sou leigo em inteligência artificial, eu quero deixar de ser. E eu estou participando de alguns eventos, inclusive teve recentemente um evento em São Paulo, que foi o Capital Talks, e eu fui convidado para ser podcast lá, eu entrevistei o Max Peters, que é o dono da Adapta, e ele me falou muita coisa, e depois eu comecei a me interessar e conversei com muita gente, só que a IA é um negócio que a gente ouve muito falar, mas é difícil... Dá uma fuçada, É difícil... fala, nossa, que legal isso, mas ok. É difícil entender o que isso pode me trazer de resultado. Eu queria que você, que é uma legal. entusiasta, falasse um pouquinho sobre isso e como que isso está transformando aí Legal. a vida dos empreendedores. Bom, a inteligência artificial é algo que é disruptivo, né? Então, assim, para você ter uma ideia, Vinícius, pensa na internet. Teve uma onda de quando começou a internet, né? Então, a gente tem gráficos e estudos, né? Que mostram que a onda da IA é 10 vezes maior que a onda da internet. E tem pessoas que ainda estão assim, tipo, é legal, mas ok. Né? Então, na hora que ela se der conta de que essa onda pegar o tsunami, já foi, né? Então, é uma coisa assim que não é mais legal. É algo que precisa ser visto, entendido e usado. Porque é muito simples de usar. E essa simplicidade até assusta algumas pessoas, né? Enfim, a inteligência artificial, ela vai vir para ficar, para arrebentar. Ela todo dia é assim coisas que eu estudei semana passada, essa semana
já foi. Então, é violentamente rápido, né? Eu que tô com isso todo dia. Outro dia eu falei pro Fábio, amor, não dá tempo, entendeu? Então, assim, causa até um pouco de ansiedade. A gente tem que tomar cuidado com o lado emocional, com tudo isso, né? Então, a inteligência artificial, ela não vem, na minha opinião, para substituir um ser humano, mas ela vai arregaçar, e não tem outra palavra para falar, o ser humano que não dê atenção para ela. Sim. Entende? Porque, tipo, a IA não me substitui, a Kelly. Por quê? Porque eu sei do que ela é capaz e eu uso ela Sim. a meu favor. Agora, se eu não faço isso, ela pode sim me atropelar e me substituir. E é isso. Então, se a gente vai, em termos de geração de conteúdos, ela te ajuda em tudo, sabe? Tipo, vamos falar de tudo. A sua esposa na sua casa, ela precisa controlar a despensa do armário de casa. Como é que você faz isso hoje? Pra fazer compra? Alexa, adiciona aí na lista de não sei o quê. Ainda só vocês estão tecnológicos, mas normalmente como é que é? Listinha, né? Listinha. Falta ketchup, falta maionese. Ou vai no mercado e compra. Putz, já tinha. Esqueci isso. Volta no mercado. Esse dia a gente comprou pelo aplicativo. Exato, melhorando, tá melhorando. Então, mas hoje, por exemplo, você abre a porta do seu armário, tira uma foto e aí ela fala tudo que tem no seu armário, coloca em ordem alfabética, quantidade, ela já organiza para você toda essa lista. E aí você fala, olha, nós somos em 4 pessoas aqui em casa, tantos dessa idade, tantos dessa idade. O que você sugere que a gente tenha aqui em casa? O que é desnecessário? Organiza para mim essa lista por ordem de perecíveis. O que eu tenho que comprar todo mês? O que eu tenho que comprar por semana? Divide isso para mim em ordem alfabética, por setor. Faz uma pesquisa hoje, onde está mais barato eu comprar o que está faltando aqui em casa. Então, assim, tipo... Você tá zoando que isso já é assim. Já é assim. Gente do céu, vou parar com esse podcast. Entende? Então, assim, tô dando um exemplo bobo, mas eu quero fazer uma mala de viagem para eu viajar. Vou para Jericoacoara, 7 dias. E eu vou ficar num hotel tal. O que eu levo? Ele já vai pesquisar o hotel, que estilo de roupa que usa, o tempo que vai fazer lá, o clima. E ele já olha, vai fazer um tempo assim, o hotel é mais assim, coloca tal roupa. Ele já põe. Então, assim, é muito legal. Outras coisas que dá para fazer. Agora vamos falar de trabalho, né? Eu ia falar um exemplo prático, se puder puxar para ainda me ajuda. Fala uma coisa de Por exemplo, me dá uma... Você tem as suas consultorias que são maravilhosas. Me traz uma atividade que você propõe para uma empresa que ela tem que fazer para organizar, melhorar as vendas dela. Por exemplo, a empresa não tem um CRM, tem que implantar um CRM. Então, meta, implantar o CRM da empresa em 30 dias. Sim. É isso? Tá? Aí você vai jogar isso numa IA e ela vai te trazer o passo a passo do que ele vai ter que fazer do momento, do minuto zero até a implementação, pesquisar ferramentas, o passo a passo, ele já vai destrinchar para você. Você vai olhar aquilo, Você pensa o quanto de tempo você deve ter o processo pronto, mas ele já vai isso trazer... Eu já uso, por exempo, ChatGPT para fazer isso. Mas tem coisa muito melhor. Não, então, é esse muito melhor que eu quero. Aí você tem ferramentas para montar fluxogramas, organogramas, mapas mentais, você tem ferramentas para geração de conteúdo, então, gente. Eu uso uma ferramenta, não sei nem se eu posso falar, mas eu vou falar. Chama Gama App. Para fazer os treinamentos e tudo mais. Ajuda. E cara, eu tenho anos de treinamento, né? Então eu fiz muito treinamento na mão. Que eu faço hoje? Eu jogo lá o meu treinamento. Eu tenho 3 caminhos. Eu posso pegar o meu treinamento, jogar lá e falar melhora. Eu posso pegar só a ideia do treinamento que eu quero dar. Monte um treinamento de não sei o que lá, assim, assim. Ele monta do zero e faz as imagens e tudo mais e tal. Ou eu posso fazer a junção de 2 treinamentos. Pega esse treinamento aqui, um exemplo. Pega esse treinamento aqui de contorno de objeções, esse treinamento de técnicas de fechamento, esse treinamento aqui de pós-venda e monta um treinamento com esses 3. Agora vamos supor que você quisesse fazer uma live para promover isso. Eu tenho 24 passos da live de sucesso. Eu pego esses documentos, anexo, junto com as 24 passos e falo, monta a estrutura da live do Vinícius. Ele já me dá a cópia. Ele dá a cópia todinha, eu coloco aqui, coloco numa outra IA para você ler. Tipo um teleprompter. Um teleprompter e ele acerta o seu olho para a tela do celular.
Você veio aqui mesmo ou você é uma IA? Entendeu? Também, né? Porque o negócio já tá nesse nível. E assim, eu sou especialista em sistema de treinamento, você sabe, Sim, né? sim. Montar sistema de treinamento, a metodologia, enfim, Sim. transformar aquilo tudo com didática. Fazer um Eu material. levava o EAD, os vídeos, eu levava 3 meses para fazer isso para uma empresa. Hoje eu faço em 1 semana, com vídeos. Por quê? Porque eu pego um vídeo do Vinícius... Aquele vídeo que você grava 5 minutinhos e depois ele já... Faço o clone, né? Ou o seu, eu não quero aparecer. A gente Cria um gera avatar. um clone robô e vai embora. Você também, por exemplo, a gente vai pegar o vídeo desse podcast e eu vou jogar numa IA e ela vai trazer os cortes prontinhos para mim de Reels. Em 3 minutos, já com legenda, com tudo. A IA já identifica quais foram as partes mais interessantes do nosso bate-papo aqui. Entendeu? Caraca. Então, assim, é tudo muito rápido hoje, você entende? Uhum. Então, assim, não é que ela vai... Nunca mas a IA gera o conteúdo, você joga no Gama, você faz o vídeo e tá pronto. Mas não tem o conhecimento, a experiência, os Sim. resultados que eu tive. E Então, como apresentar isso se também. eu tiver essas ferramentas, mais a minha vivência, você imagina o que eu faço? Sim. Então, a grande sacada é você juntar quem você é com a inovação, com a ferramenta, com a tecnologia, né? E pilotar tudo isso para não sair com uma cara que não é sua. Então, eu desenvolvi uma metodologia que chama IA com DNA. E aí eu crio o DNA digital para você instalar nas IAs e elas trabalharem com você. Então, imagina, eu tenho 5 funcionários robôs hoje que trabalham para mim. E tudo que eles geram, você não fala que foram eles que gerou, você fala que fui eu. Por quê? Porque eles se comunicam com as palavras que eu uso, tem o meu tom de voz, tem o meu sentimento, tem o meu manifesto, o que eu acredito, as minhas crenças, os meus valores. Então, a gente cria esse DNA, instala na IA. E ela gera tudo isso como se fosse você. Então, aí quebra toda aquela coisa. Não vou usar IA porque é robô, porque é não sei o quê. Gente, a gente como ser humano tem que parar de colocar barreira naquilo que a gente não consegue barrar. Né? Já foi, né? Já foi. A internet, você não segura. Mas não quero que o meu filho pegue celular. Então, filho, não tenha filho. Porque não dá pra você brigar com certas coisas. Você pode segurar. Porque tem gente que gosta de remar contra a maré. Eu não tô dizendo que você não tem que educar e colocar os seus valores no teu filho. Não é isso que eu tô dizendo. Mas tem coisas que se você for lutar contra, desculpa, mas você vai sofrer, né? Sim. Então não tem como eu lutar contra a internet, não tem como eu lutar Contra a inteligência artificial, contra foguete que dá ré. Hoje os adolescentes mais cedo saindo e já se tornando mais independentes. Antes, a gente, na minha época, para eu sair de casa, eu tinha que ter 18 anos para poder sair e chegar um pouco mais tarde. Hoje em dia, o molecado sai com 15 anos, tá saindo já. Então, faz parte, é geração. Então, assim, você até coloca filtros, até coloca os seus valores, mas tem coisas que, se você for muito rigoroso, você sofre. Sim. E faz as pessoas sofrerem. Então, tudo tem um fluxo, né? A vida, ela segue um fluxo e você precisa estar atento a esse fluxo. E se adaptar, sim, e mudar, e se transformar, né? Eu estou estudando na Universidade de Israel, porque Israel é o berço da tecnologia, né? Eles... O que faz uma pessoa inovar? É a dificuldade. Então, imagina como que é a vida das pessoas em Israel. Dificuldade, desafio atrás de desafio. Então, eles inovam o tempo todo. Então, lá é o berço da inovação. Então, a faculdade que eu estudo, quem fundou foi Einstein, pra você ter uma ideia. Eles criaram um tomatinho cereja nessa faculdade, pra você ter uma ideia. Foi de lá que nasceu isso? Chip da Intel, um monte de coisa. Então, eu estou fazendo uma formação lá que é liderança em inovação. Então, assim, eles te trucam o tempo inteiro. Mas por que você pensa assim? Baseado em quê? Mas onde você leu isso? Quando foi? O ano passado. Mas o ano passado já foi. Hoje tem isso, tem aquilo. Que você tá onde? Então, isso te treina a você avançar, tá sabe? Toda hora se mas não é reinventando. muito acelerado. Mas é acelerado. E se você ficar contra isso, então...
O que eu busco fazer, Vinícius? Aceitar, receber, abrir a cabeça, me colocar em movimento e cuidar da minha inteligência emocional para não surtar dentro desse universo que é rápido, que é diferente, que é inovador e que se você não quiser fazer parte disso, é uma escolha que você tem. Você tá na tua mão escolher. Só que você vai ter sempre o quê? A colheita. Sempre você vai ter a colheita. Então, buscar lentes coerentes com o mundo que está sendo apresentado pra gente. E, óbvio, colocar os nossos valores, as nossas emoções, o nosso timing, sim. Mas não ser resistente, sabe, Vinícius? Sim. Eu vejo as pessoas muito resistentes, muito, isso eu não acredito, eu só acredito, muito reativas. Cara, a vida não é assim, né? Só vai perder, né? Certo e errado, mediante o quê? A quem? Né? Ok, você não concorda? Tudo bem, mas deixa eu falar, ouve. Eu acho que a gente vive num mundo onde as pessoas estão precisando entender mais umas às outras, sabe? E eu passei por uma experiência esse mês que foi muito marcante pra mim. Nunca falei isso, acho que nem com a Tayane. O meu pai tem 67 anos. Ele tem a empresa lá, a fábrica, que eu tenho lá, sociedade com ele. E ele foi esse ano pra China, esse mês. E pro Catar. Acompanhar um cliente dele lá, amigo e tudo mais. E meu pai, cara, eu lembro de uma cena muito emblemática quando lançou o Skype. A gente já tinha empresa. E meu pai foi extremamente resistente de instalar o Skype. E eu tentando convencer ele ali, eu sei lá, eu tinha 20 e poucos anos. Falei, pai, pô, você vai poder fazer chamada de graça. Instala tal, não sei o quê. Ele foi resistente. Até que um cliente nosso do Chile falou, Peló, preciso falar com você, instala o Skype. Aí como é negócio, ele instalou. Falou com o cara, viu que dava pra ver e falar. Ele, rapaz, por que a gente não instalou isso antes? Eu tô há 6 meses pedindo. E agora ele foi pra China. E lá na China não aceita mais dinheiro. Não existe mais dinheiro físico. Lá na China não aceita mais cartão. Lá na China é tudo aplicativo, é tudo no WeChat. Você tem que pagar no WeChat. Ele foi pro Catar. Pô, Vinícius, você não tem noção do que é riqueza. Shopping que é inteiro, é um rio. E o shopping, fizeram um rio artificial dentro do shopping. O shopping é todo fechado, mas em cima é um LED gigantesco que fica simulando o céu. E tudo feito de ouro, aquela coisa toda que a gente ouve falar. E eu vi meu pai falando assim, a gente precisa mudar. A gente precisa inovar, com 67 anos. Então eu vejo assim, eu tive essa experiência esse mês que me fez refletir sobre muita coisa. Eu acho que nada é por acaso, eu acho que você não tá aqui por acaso também, por tudo que a gente já vem conversando. Porque muita coisa que a gente fazia, quem não tá antenado com esse tipo de coisa, cara, tá como se fosse na época das cavernas já. Sabe? Processos, materiais, treinar um funcionário, treinar uma recepcionista, Sim. liderar a equipe, gerir a equipe, sabe? Vender. Uhum. Precisa instalar o chip da IA. Sim. Né? E colocar o seu DNA nisso, com certeza. Sim. Tá? Não é robotizar a coisa toda, largar e... Não é isso. Mas usar isso a seu favor e liberar tempo para aquilo que realmente importa. Uhum. Né? O que realmente importa para você. Não é talvez o que importe para mim, não importa. Sim. Mas para mim, por exemplo, é estar com a minha família, estar com o meu noivo, com o meu filho, viajar, cuidar da minha saúde. Estudar. Né? Que como eu vou usufruir de tudo que eu conquistei 50 anos trabalhando, se eu não tiver uma saúde em dia, se eu não puder ver os meus amigos, estar feliz com eles. Então, para mim, isso é riqueza hoje, né? Então, eu quero, sim, usar o que eu puder de inteligências, né? Para eu poder ter mais tempo para isso. Sim. Né? Eu amo trabalhar, adoro trabalhar, Vinícius. Gosto mesmo. Quando eu Não tem preguiça, né, Kelly? Não, eu adoro. Eu gosto de trabalhar. Mas hoje eu sei da importância que é você trabalhar em equilíbrio. Tem 11 áreas da vida. Trabalho é uma, profissional é uma área. Você tem mais 10 para cuidar. E eu cuidei muito pouco das minhas outras 10. Então, eu cuido muito disso, sabe? De poder trabalhar ali umas 6 horas hoje por dia para poder cuidar das outras. E não é fácil, né? É um desafio, porque para quem vem a vida inteira trabalhando e gosta, né? E, pô, eu trabalho com você, aí você melhora. Isso não é só o resultado tangível. Isso eu tô vivendo dentro de casa também. Eu e minha esposa, esse ano, ela tá ali nos bastidores.
Esse ano a gente tem se aproximado muito de Deus, que é uma coisa que a gente nunca se foi distante, mas esse ano a gente tá mais. E aí é impressionante que aí a gente atrai pessoas que também estão mais aproximadas de Deus. Aí esse ano a gente resolveu realmente vestir a roupa de, bom, somos empresários, vamos andar com mais empresários, vamos participar de mais eventos, vamos estar próximo de gente mais próspera. E aí mais pessoas foram se aproximando com essa mesma visão. E aquelas que a gente até, em momentos passados, a gente discutia que, pô, né, eu não queria me afastar, mas a gente sofria porque não queria se afastar, mas precisava, automaticamente a vida vai meio que fazendo aquela separação e vai deixando perto quem realmente tem os mesmos valores e tá na mesma fase, né? Porque tem muita gente que a gente gosta que não tá na mesma fase que a gente tem que deixar a pessoa às vezes curtir. Sim. A pessoa não evoluiu na nossa cabeça ou evoluiu na cabeça dela, mas um exemplo, né? A gente tem 2 filhos hoje. Pô, é difícil pra nós fazer alguns tipos de rolê, porque é por causa dos filhos, porque não tem quem deixar. Minha sogra mora longe, meus pais moram perto, mas trabalham pra Sim. caramba, tudo. E aí, às vezes, aquele amigo que não tem filho não entende. Então, você tem que deixar, às vezes, ó, então vai lá, não vou poder ir, tudo. E mudando um pouco de assunto, eu queria ficar com você 2 horas. Deixa eu só concluir. Se você tá Tá. falando assim da transformação, você tá querendo Isso. transformar. É, porque se for das 11 áreas da vida. Então, para ver a transformação, tem que ter 3 coisas, que é o lugar certo, com as pessoas certas e a informação certa. Isso, Se você está no lugar certo, mas com a pessoa errada sim. e com a informação errada, não tem transformação. Então, você está certíssimo. Para você buscar essa transformação, a gente está numa... Você falou, se chama transformar, né? A gente também chama de metanoia. Isso, metanoia. Essas 3 coisas. Lugar, pessoa e informação. Se tiver com os 3 certos, não é um só, ou 2, são os 3 certos, você transforma. Senão, você não transforma. Sim. Então, isso é essencial o que você está dizendo aí. Isso é maravilhoso. Eu queria que você falasse, eu queria ficar 5 horas com você, mas nosso tempo já está chegando já para os finalmente. Eu queria muito que você falasse, a gente fez uma brincadeira aqui, falando assim, você zerou o Pai Rico, Pai Pobre. A gente falou muito da sua carreira, você falou que você já Vou foi... concluir ela, rapidinho. Eu queria que você contasse esse finalzinho e falasse até no que você está investindo, porque você tem esse lado investidor. Sabe? Tá. Bom, eu comecei a nova carreira, aprendi a montar os sistemas, contratar as equipes e eu voei, né? Estourei, ganhei muito dinheiro, mas continuei trabalhando muito. Por quê? Porque eu não tinha inteligência emocional. Então, quando eu tive mais dinheiro, quando eu gerei mais resultado e, consequentemente, tive mais tempo, né? Porque se eu aprendi a empreender, eu tive mais dinheiro e mais tempo. Uhum. Então, eu cheguei num lugar que eu falava, esse lugar é o topo, cheguei. Só que quando eu cheguei aqui, eu me sentia completamente vazia. Entende? Uhum. Então, eu fiz essa jornada de empreender certo, só que eu estava descuidada emocionalmente. Então, eu não fiz boas escolhas. Então, eu fui para um lugar muito vazio. E veio bem a época da pandemia. Então, eu olhava para as ruas assim vazias e eu sentia... A rua vazia era exatamente como eu estava por dentro. Caraca, Kelly. E aí, eu falei, cara, eu vou parar. Eu vou dar um reset aqui. Já que é para parar, Deus está falando que é para parar, vamos parar. E eu parei. Eu vendi minhas coisas, entreguei meu apartamento, fui morar com a Dani na praia. E fiquei 1 ano e meio sem trabalhar. Primeira vez na minha vida, desde os 12, trabalhando, eu parei de trabalhar. E eu fiquei 1 ano e meio... sabático. Conversando comigo, buscando respostas, pensando, refletindo. Eu tive um reencontro comigo mesma. Aí, assim, eu cresci sempre na religião, mas eu sabia e acreditava em Deus, mas nunca tinha sentido Deus. Que é diferente. E aí eu senti Jesus, e me encontrei, ele falou comigo, eu tive esse encontro do Espírito Santo, fui transformada completamente. E aí eu decidi que quando eu voltasse para São Paulo e tudo mais, que eu ia entregar todo esse meu conhecimento, minha experiência, meus resultados e ia fazer aquilo que eu entendi que eu tinha sido feita, que era ensinar, treinar, mentorar. E aí eu refiz todas as minhas formações de desenvolvimento pessoal, né? Fiz a minha certificação tirei minha certificação internacional pela Christian Florida University e montei meu escritório, né? E aí eu
comecei a montar os meus programas, os meus processos e foi isso. Então, foi essa jornada para eu chegar. E hoje é o que eu tô fazendo, né? E isso tudo foi permitido, obviamente, pela grana que eu ganhei quando eu empreendi e tudo mais, eu pude investir, né? E aí isso me permite, então, fazer movimentos com mais tranquilidade. Segurança. Exato. Eu invisto no marketplace, internet, né? Que é minha praia, e-commerce, né? Eu invisto em agronegócio, que eu acredito muito no agro, né? E eu invisto no mercado imobiliário e também um pouco no mercado financeiro. Diversifico, né? Tô aprendendo ainda, não sou a melhor... Não daria uma mentoria de investimentos, por exemplo, né? Sim. Mas tem o meu filho mais novo, Sim. ele tá estudando e ele sempre tá trazendo informação sobre investimentos. Sim. Confesso que é um assunto que eu tenho dificuldade, sabe? Eu também. Não é uma coisa simples pra mim, porque não foi desde que eu nasci, eu não tenho isso, não é natural, E eu acho né? que pra quem é empreendedor é mais difícil. É uma percepção que eu tenho, porque todo mundo que eu converso que é empreendedor e que investe tem muita dificuldade, principalmente, não no início, eu vou dizer, mas principalmente na hora que começa a dar certo. Porque tem a fase do investimento, você tá ali poupando pra investir, aí você começa a investir, depois tem a segunda fase que aquilo começa a te retornar. E nessa fase, pro empreendedor, é mais complicado, eu acho, porque a gente quer pôr algum negócio, né? A gente quer meio que, não, vou montar um negócio. A gente tem muita cabeça de negócio. Então, um amigo meu, Evandro Montagner, né? Um abraço pra ele, que ele assiste todos os episódios, Sim. que você conhece. Sempre que eu converso com ele, a gente toca nesse assunto. Porque ele também tá numa pegada muito grande de investidor. Mas é aí que a gente tem que ser empreendedor e falar, cara, quem é que manja disso aqui? Contratar. Eu tenho bons assessores, sabe? Sim. Eu tenho, na minha casa tem o meu filho, né? Sim. E eu tenho uma boa pessoa para o mercado financeiro e tenho boas pessoas no meu noivo. Assim, admiro demais ele, porque ele é feríssimo no mercado imobiliário, então tudo que tem a ver com leilão, com imóveis, de olho fechado, faço as coisas com ele, então não me preocupo com isso. Então acho que é isso, é você usar as peças certas, né? É ser a maestra, né? E agro é maravilhoso também, né? Porque comida, né? Uma coisa que flui, é muito bacana. Então a gente vai indo, vai aprendendo. Sim. Vai aprendendo. Sensacional. Kelly, eu queria ficar aqui com você até o próximo, obrigada. próximo Adorei dia. nosso papo. Foi muito rápido, tem muito ainda a ser dito. Eu vou te convidar para você voltar aqui. Tá, o meu contrato aqui com esse lugar que a gente está de 5 anos, então você vai ter tempo de voltar aqui para a gente tocar em outros assuntos, se aprofundar mais. Eu queria que você deixasse um recado final, a câmera aqui é sua, e que você falasse como as pessoas te acham para fazer mentorias e que você vendesse seu peixe. Legal. Gente, o meu trabalho ainda é muito no offline, mas meu Instagram é @mentoriacomkelly. Talvez lá ainda você não encontre muito claro sobre a minha mentoria, mas eu trabalho para empreendedores, pequenos empresários, profissionais liberais e líderes comerciais, né? A minha mentoria, ela propõe que você ganhe performance, né? Ganhe resultado e tenha mais tempo para viver o que você quiser viver, né? Usando inteligência artificial. E em paralelo a isso, a gente trabalha as questões emocionais, né? Eu ajudo você a melhorar um pouquinho as questões emocionais para fazer as boas escolhas, para viver a vida abundante que Deus fez você para você viver e você merece. E eu coloco todo o meu conhecimento, minha experiência, os meus resultados nessa jornada. A gente trabalha junto, né? Então é bem bacana, bem interessante. A gente trabalha empreendedorismo, venda, liderança, e a gente vai na veia ali, no dia a dia mesmo. As pessoas trazem as dores delas, mas a gente tem uma jornada, né? Assim, muito clara do ponto A ao ponto B, o que nós vamos fazer nessa viagem, né? Isso é muito legal de dizer. A mentoria é uma viagem, né? Imagina um ônibus, a gente vai entrar num ponto A, vai descer num B, e nessa viagem eu vou entregar várias coisas e você vai fazer várias atividades e eu vou te acompanhar e você vai ter resultado, né? Eu gosto de trabalhar com resultado, Vinícius. É isso aí, vendedor, né? vendedor. Dinheiro no bolso, tempo para fazer as coisas que ama, né?
muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. É É isso quase aí. uma música do ano novo já. É isso aí, já estamos chegando. Mas obrigado, Kelly, obrigado. Obrigada eu. E tá convidada para voltar, viu? Tá bom, tamo junto. E para você que ficou até aí, obrigado pela moral. A gente vai se falar nos próximos episódios. E siga o nosso podcast no YouTube, também tem no Spotify. E os cortes saem no meu Instagram, @viniwilson.vendas. Um abraço, valeu!